Hoje, em O Segredo das Coisas, copos e talheres de plástico, louça descartável para piqueniques, maquiagem de efeitos especiais, os segredos dos bastidores. Ouro, como minerar o metal com 1 milhão de utilidades. E harpas, um instrumento digno dos deuses. Mas primeiro, o mercado chama de utensílios de plástico de uso único, mas isso é só o linguajar da indústria para pratos de plástico descartáveis. Pratos, tigelas, copos e talheres de plástico vêm em muitos estilos e cores. Então, para sua próxima festa, talvez queira usar a opção reciclável, até para suas taças de champanhe. As fábricas fazem talheres injetando plástico em moldes. No entanto, eles fazem copos, pratos e tigelas usando um processo diferente chamado de termoformação. Antes que a fase de formação possa começar, um sistema automatizado carrega bolinhas de poliestireno em uma máquina chamada extrusora. A extrusora aquece as bolinhas até que elas derretam. Depois, ela força o plástico derretido através de uma matriz para formar uma folha de plástico duro com 2 milímetros de espessura. A fábrica usa moldes para transformar essa folha contínua em copos de plástico. Primeiro, a folha passa através de um forno de 3 metros de comprimento que aquece o plástico duro até que ele se torne maleável. Ele entra na máquina de termoformação que simultaneamente puxa e suga a folha por vácuo nas cavidades do molde, formando várias fileiras de copos. Todo o processo leva apenas 3 segundos. Os copos então passam para o cortador, que usa uma matriz para cortá-los da folha. A máquina tritura os restos de plástico e os derrete outra vez, formando novas folhas de modo que não haja qualquer perda de material. O cortador encaminha os copos diretamente para uma máquina que os empilha. Depois os envia para uma esteira em uma fila longa. A esteira os transporta para uma máquina que tem a função de reaquecer os copos apenas o bastante para tornar o plástico flexível. Depois, como se vê em câmera lenta, ela dobra a borda formando uma borda arredondada. Esta fábrica também faz talheres a partir de bolinhas de poliestireno derretidas, assim como polipropileno, um tipo de plástico mais leve, flexível e mais barato. O molde dos talheres consiste de 2 metades. É possível ver a diferença no molde deste garfo. Em uma metade, as cavidades do utensílio têm o lado direito para cima, que formam os dentes do garfo. Na outra metade, as cavidades estão de cabeça para baixo, os dentes do garfo elevados. Uma máquina de injeção de plástico derrete as bolinhas e injeta o plástico derretido no molde. Um sistema de resfriamento embutido solidifica a forma em uns 10 segundos. O talher extraído cai para uma esteira que leva diretamente para o equipamento de embalagem automatizado. Para certos clientes, como lanchonetes de fast food, a fábrica embala os utensílios individualmente. A máquina de embalagem automatizada corta o filme de poliestileno no tamanho certo, selando as pontas com calor. Esta fábrica também usa bolinhas de polipropileno para fazer canudos. As bolas pretas são pigmentos para colorir o plástico. Uma extrusora, uma diferente desta vez, derrete as bolinhas, depois força o plástico derretendo através de uma matriz em formato de círculo. À medida que o canudo contínuo deixa a extrusora, ele esfria e endurece em um tanque de água gelada. Um canudo gigante, então, é cortado com uma faca em canudos individuais. Eles caem em uma esteira, que os transporta para a linha de embalagem. Assim como os garfos, esses canudos também serão embalados individualmente, mas em papel, não em filme plástico. A máquina de embalagem os impulsiona um por um em um invólucro de papel. Engrenagens unem as pontas, criando um selo frisado. As matrizes nesta máquina transformam os canudos comuns em canudos flexíveis, formando uma seção corrugada que permite dobrar a parte superior do canudo. A máquina comprime a corrugação para preservar a forma. Esta fábrica pode imprimir desenhos personalizados em até 6 cores aplicadas simultaneamente.
Lâmpadas ultravioleta embutidas na prensa secam a tinta instantaneamente. E é só. Mas há uma coisa importante a se lembrar. Nunca coloque comida demais em um prato de plástico numa festa, pois pode acabar sendo constrangedor.